Estou aqui trazendo mais um software que eu fiz em C. Esse é para o meu trabalho aqui de estrutura de dados, é o terceiro trabalho de estrutura de dados 2. E basicamente a gente tinha que reproduzir uma torre de controle de um aeroporto para impedir que aviões colidissem, caíssem por falta de combustível e controlar todo o tráfego aéreo na região. Basicamente, o sistema ele controla o tráfego aéreo, ele recebe solicitação de pousos e decolagens, ordena tudo isso aí numa lista de fila de espera, né? Uma fila de espera, decide quais aviões podem ou não pousar de acordo com a característica do avião, se ele está com pouco combustível ou não, se ele pode pousar, a sua ordem na fila. E basicamente o tempo ele é incrementado a cada 15 minutos. Então cada simulação equivale a 15 minutos. Então se eu colocar 96 simulações, eu vou ter um dia inteiro, porque vai ser 96 vezes 15 que vai dar o tempo de um dia. E eu defino o valor alfa também. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui 32 simulações e eu vou simular o software para mostrar de maneira mais eficiente. E eu vou definir o alfa, e o alfa é o valor que vai comparar com o combustível para saber se o avião está em situação crítica ou não, como 3. Então, se o avião estiver abaixo de 3 ou igual a 3, ele está em uma situação crítica. E eu vou expandir aqui para a gente visualizar, né, o passo a passo aí do avião. Ele vai fazer as 32 simulações que eu pedi para ele fazer aqui. Só deixa eu diminuir a fonte aqui, senão eu não vou conseguir mostrar para vocês certinho. Ele vai fazer as 32 simulações e você vê que cada simulação aqui embaixo vai passando 15 minutos. Olha lá, 5 e 15, 6, 6 e 15, 6 e meia. E aqui vai mostrando todos os resultados para nós aí da simulação. Então acabou a simulação em 32, só que eu tinha aviões na fila de espera ainda, então ele continuou pousando aviões. Basicamente, quando acaba toda a simulação, você tem aqui os resultados finais para cada período de tempo, o horário inicial da simulação, o horário atual, quantos aviões pousaram, quantos decolaram, voos atrasados, quantos se acidentaram por falta de combustível, quantos pousaram sem combustível nenhum, na merda quase, e voos esperando. No caso é 0 aqui, né? Aqui tinha 1 para o tempo 32, ele simplesmente não fez solicitação nenhuma e pousou esse último que faltava, ó, que estava na pista 1. Ele faltava pousar aqui na pista 1, já estava atrasado já também, ó. A previsão era para 8h30, né? Enfim, ele pousou o avião aí. Vou mostrar aqui desde o início para facilitar a visualização. Basicamente, como que acontece? Aqui a gente tem a simulação iniciando em 0, no horário meia-noite. Então ele recebe as solicitações de pouso e decolagem. Nesse caso, aqui para o tempo 1, ele recebeu 4 solicitações, 2 para pouso e 2 para decolagem. Então ele pega esses aviões para pouso e decolagem e ordena nas pistas. Nós temos 3 pistas, 2 para pouso e 1 para decolagem. Então ele vai lá e ordena, ó. Ele coloca o 719 aqui, o 1467 aqui, o 1639 na pista 3. Porém, a gente tem um avião com 2 de combustível só, então ele está numa situação crítica. Então ele aparece aqui para nós na situação crítica, né? Fila de situação crítica. E nenhum avião fez pouso agora, porque a gente não tinha solicitação, o software ainda não tinha iniciado, então nenhum avião pousou. Aqui é a reordenação da fila de espera. No caso ele não mudou nada na reordenação, né? Porque não tinha como melhorar isso aqui. E aí ele dá o resultado final para nós aqui. E aí a gente vai para a segunda unidade de tempo, ou seja, já são meia-noite e 15. Eu tenho que pousar os 3 aviões agora, incluindo o que está em situação crítica. Então ele diminuiu o combustível do que estava em situação crítica, ó, ele consumiu um combustível, ou seja, agora se eu não pousar agora esse avião vai se acidentar. Ele consumiu um combustível dos outros aviões também que já estavam esperando para pousar, e mais 3 aviões chegaram aqui e fizeram solicitações, 2 para decolar e 1 para pousar. Eles foram reordenados na fila de espera. Então a gente, depois de reordenar, ele fez 3 pousos, né? Ele efetuou 3 pousos e uma decolagem no caso, né? Então ele aqui, ó, ele decolou o 7919 e ele pousou o que estava em situação crítica aqui, ó, que é o 1915, e isso aí, reordenou a lista. Então a gente tem a lista reordenada aqui depois dos pousos dos aviões e vai para a unidade 2. E assim ele vai solicitando, vai recebendo novas solicitações de pouso e decolagem, vai reordenando na lista, vai pousando os que estão em situação crítica e vai reordenando a lista para tentar mitigar os atrasos e diminuir o máximo possível os atrasos. E assim ele vai fazendo o número de simulações que você quer e o horário vai incrementando, ó, só 1h da manhã, aí depois vai para 1h15, ó, 1h15 e vai indo. Se você colocar aí 1000 simulações, por exemplo,
Ele vai ficar tocando aí 1000 simulações, por exemplo, né? Só para eu demonstrar aqui, se eu colocar aqui 1500 simulações e o alpha igual a 5, por exemplo, ele vai tocar até dar 1500 simulações. É basicamente isso. Mas como a gente quer se limitar apenas a 96 simulações, que é o máximo de um dia. Então, para o trabalho da faculdade, é no máximo um dia que a gente pode ter. Então, o máximo de simulações para o trabalho em questão são 96. Como que o software funciona em si? Nossa, chega até a doer o olho aqui. É porque eu fiz em outro computador, eu abri nesse aqui, esse aqui não está configurado em todo all black, né? Eu deixo geralmente tudo preto aqui. Mas enfim, vai ter que ficar branco mesmo doendo a vista aí. Como que o software funciona? Basicamente eu tenho os headers, né, que estão aqui, que são os cabeçalhos. Nos cabeçalhos eu coloquei as structs. Então a gente cria aqui as structs da fila, das posições e tal. Tá aqui as structs, né? A gente tem aqui os headers, que são só as declarações para o compilador não reclamar. Aqui a gente tem a struct do tempo. Então ele faz aqui a struct do tempo, né? A struct da fila, porque a fila ela insere no último e o primeiro que sai. A gente tem aqui também as declarações. As variáveis globais, daqui é tudo usada para configurar o software, ou seja, essas variáveis globais são usadas em todos os arquivos, então eu só puxo ela uma vez. Aqui eu tenho as structs que criam um ambiente, por exemplo, cria a pista, cria o aeroporto, cria para mim a memória do sistema, ele cria aqui para mim uma lista, né? No caso ele faz aqui um array e coloca o tamanho dela, então eu consigo manipular isso aqui como se fosse uma lista em qualquer outra linguagem. E eu crio aqui a struct, uma das mais importantes, que é a do avião, né? A própria struct do avião. E aí é basicamente isso. No main, eu chamo o cabeçalho do aplicativo, eu simplesmente peço para os usuários a informação e eu dou um start na simulação. No start da simulação eu aloco a memória, eu configuro a simulação e eu mando executar a simulação até acabar. E aí a gente tem aqui a própria estrutura, né? A estrutura do avião, a gente inicializa o combustível do avião, tal, a gente remove o combustível do avião. E é assim que funciona, né? A gente tem aqui as classes principais, que ele faz o alocamento de memória ou não. Aqui a gente tem a classe que controla a fila. A classe não, né? No caso não é classe em si, mas enfim, deu para entender. Aqui são todos os prints, ou tudo que é exibido na tela aparece aqui. Todas as simulações são executadas através dessa simulação principal aqui. Então aqui está todos os códigos das simulações, tudo bem documentado. Daqui é do tempo, por exemplo, aqui cria um tempo, ó. Ele incrementa 15 minutos no tempo no que eu passo aqui. Se eu passo um tempo para cá e ele incrementa 15 minutos nesse tempo. No caso é para me atrasar voo ou não. Enfim, é basicamente isso. Os códigos não dá para explicar muito, senão ficaria um vídeo aqui de 1 hora. Mas basicamente eu rodo o código aí, eu aloco e desaloco aviões de filas de memória. E é isso o código. Talvez eu faça um vídeo explicando o código inteiro, mas acho que não compensa porque ele ficaria muito grande aí. Mas enfim, é isso. Espero que tenham gostado, é nóis. Esqueci de mostrar essa parte, mas estou colocando aqui no final. Basicamente no arquivo que vai para o professor, tá aqui ó, o STA, que é a parte documental aqui escrita, que o professor pede, né? Como tudo funciona documentalmente falando, de maneira também bem simplória, com algumas simulações e tal, que a gente efetuou aqui. Outra coisa, para ver a documentação do código, entra nesse .gen, vai em HTML, procura aqui por index, no caso, né, index, ou escreve mesmo, ou pesquisa, ou procura, abre o index, ele vai abrir aqui a documentação em HTML. Então a gente tem aqui como todo o código funciona, por exemplo, aí escrito a documentação de todo o código aqui para nós. Por exemplo, eu venho em ficheiro aqui, vou colocar environment, que é o ambiente, e ele explica para nós como que funciona o ambiente. Se eu colocar o simulação, que é a maior classe aqui, né, maior arquivo, ele vai explicando para nós cada coisa, ó. Nova unidade de tempo, o que ele retorna um plane, nova simulação e tal, e vai indo. E aqui é a documentação do código, de como todo o código foi feito, ele está aqui. Basta vir onde eu falei, nesse .gen, entrar nele, e em HTML, escrever index e procurar. Aqui, para compilar o software é muito simples, basta abrir aqui o CodeBlocks e mandar dar run. Aqui é o arquivo em PDF. Os códigos brutos em si estão aqui. Se o senhor quiser executar, é só vir em bin, release e executa o software aqui em bin e release.
Ele já está compilado aqui para executar em qualquer máquina, bin release aqui. E é basicamente isso. O software está pronto, é isso aí.